Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje eu vou falar sobre um dos tratamentos para a curvatura adquirida, também chamado doença de Peyronie, que é o tratamento oral por comprimidos. Funciona? O que esperar desse tratamento? Não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Deixe as suas dúvidas abaixo, vou responder. As fases da doença de Peyronie, que é a curvatura adquirida, ela começa com uma fase aguda, que pode se caracterizar com uma dor à ereção. Não são todos que vivenciam dor durante as ereções, mas se vivenciar é um princípio de uma fase inflamatória. A outra apresentação é o surgimento de uma deformidade no pênis, que pode ser desde o início de uma curvatura. Sempre avaliar curvatura com pênis em ereção máxima. Nunca avaliar sem uma ereção plena. Então, se você observou algum surgimento de um desvio, uma curvatura, ou uma alteração do contorno do pênis, houve um afinamento em um dos lados ou na circunferência como um todo, mesmo que não tenha aparecido uma curvatura, são indícios de aparecimento da condição chamada a doença de Peyronie. Essa deformidade também pode se apresentar, mesmo que não tenha ainda aparecido alguma curvatura, com uma redução do tamanho do pênis. O que eu quero dizer com isso? Se houver uma perda de elasticidade equilibrada nos lados do pênis, vai perder de forma simétrica. Então, quando tem uma ereção, o pênis não estica mais do tamanho que ele esticava, ele estica menos. E, portanto, um encurtamento peniano também pode justificar um aparecimento de uma deformidade adquirida, também conhecida como doença de Peyronie. A fase inflamatória, que pode ter dor ou não, ou o início de uma curvatura observada de forma precoce, são indícios de uma fase inicial da doença. Esta fase inicial da doença, ela é a fase que nós podemos tentar um tratamento medicamentoso, podendo ter algum resultado. O que acontece na grande maioria das vezes? O paciente, ele demora para procurar uma ajuda com um urologista. Então ele procura depois que a condição já evoluiu, já estabilizou, onde a curvatura não piora e nem melhora, mas já passou a fase inflamatória. Então os tratamentos orais, eles podem estar indicados, de preferência, na fase inicial. A fase posterior, que eu acabei de comentar, é a fase fibrótica ou de estabilização da fibrose ou da doença. Esta estabilização, ela se caracteriza quando tinha dor no passado, deixar de ter dor. Ela se caracteriza pelo aparecimento de uma deformidade, seja uma curvatura ou um afinamento, e essa curvatura ou afinamento, ela continua sempre do mesmo jeito, ou seja, nem piora e nem melhora, por pelo menos 3 meses. Se você observa uma estabilidade da deformidade e, eventualmente, um desaparecimento da dor, caso tenha tido dor anteriormente, são indícios da fase seguinte, que é a fase fibrótica, a fase mais tardia do aparecimento da condição chamada doença de Peyronie. Esta fase, geralmente, é uma fase de estabilização e que os tratamentos orais já perderam um tempo importante para que eles pudessem eventualmente ter algum efeito. Existe uma gama muito grande de opções de tratamento oral para a doença de Peyronie. A questão fundamental é o diagnóstico precoce, uma fase inicial da doença, que eu acabei de comentar como identificar, procurar um urologista o quanto antes e, apesar dos tratamentos orais passar por controvérsias em relação à eficácia,
Tem estudos que mostram serem favoráveis num grupo de estudos e outros não. O problema na doença de Peyronie é desenhar um estudo que tenha um cunho científico muito profundo, que seria um estudo comparando um medicamento oral com um grupo de pacientes que a gente chama de placebo, que ele usa um medicamento que não é o princípio ativo. Também deveria ser duplo cego, ou seja, nem o médico sabe se ele está tomando o princípio ativo ou está tomando o placebo, que seria sem o princípio ativo. Esse desenho de estudo, especificamente para a doença de Peyronie, é muito difícil de se fazer. E, portanto, essa grande maioria de estudos publicados para o tratamento oral, ele carece de um desenho muito planejado para se valorizar um estudo oral. Mesmo com essa carência de um estudo bem conduzido, randomizado, como eu comentei, alguns estudos mostram algum benefício. Porém, é fundamental o diagnóstico precoce e identificar a necessidade de tratar também não só a fase inicial da doença, mas condições associadas. É comum o paciente com o início da doença de Peyronie também experimentar algum grau de disfunção erétil. Pode ter alguma alteração hormonal, de queda de testosterona. É um diabético que não está bem controlado e pode controlar melhor o seu diabetes para que o processo inflamatório também se resolva de forma melhor. Ou seja, o tratamento da fase inflamatória, ela não é só focada na condição peniana, tem que ser focada na condição do paciente como um todo. E por isso que justifica você, identificando uma deformidade adquirida ou uma dor às ereções, procurar um urologista para um aconselhamento e eventual tratamento oral, não somente específico para a condição peniana, mas uma condição clínica como um todo. Compensar um diabetes, tratar uma disfunção erétil, repor uma testosterona, eventualmente se diagnosticado um hipogonadismo. Então, ver o paciente como um todo e não simplesmente só a questão peniana. Existem outros tipos de tratamento não cirúrgicos, que seria processos mecânicos. Vamos supor, a placa ou a fibrose, geralmente a curvatura é para o lado onde tem a fibrose, porque onde perdeu a elasticidade. Então, processos mecânicos são aparelhos de tração ou, eventualmente, ondas de choque. São tratamentos mecânicos que poderiam colaborar com uma evolução eventualmente favorável. Alguns carecem de estudos que confirmam uma real eficácia. O mecânico, que tem sido muito associado, inclusive com a parte injetável na placa, mostra que estudos comparando quem fazia o uso de tração e quem não fazia, a tração sempre teve um benefício maior com os diversos tipos de tratamentos utilizados. Então, cada vez mais a comunidade científica tem aceito a tração como algo complementar, seja ao tratamento oral, seja ao tratamento eventualmente injetável, na fase inicial do processo inflamatório. As injeções intracavernosas, como o Verapamil, que nós temos acesso, existem outras injeções, como a colagenase, que é o Xiaflex. Nós não temos no Brasil, é um tratamento extremamente caro. As sessões que podem ser feitas chegam a uma quantia, às vezes, que pode chegar no valor do dólar hoje a quase 100 mil reais de tratamento com um injetável chamado Xiaflex, e que, em função desse alto custo e também com uma eficácia parcial, os estudos do Xiaflex mostram uma melhoria de 17 graus da curvatura, por exemplo, numa média. Vocês imaginam, se você tem uma curvatura de 90 graus, melhorar 17 graus é quase nada. Então,
fazer um investimento extremamente alto para uma melhoria baixa, e ainda não temos no Brasil, quer dizer, você vai precisar viajar provavelmente para os Estados Unidos para fazer essa aplicação. Tem colegas que eventualmente, quem quer fazer, eu conheço, indico para procurar, mas é um tratamento que tem essa controvérsia de uma melhora muito pequena, dependendo do grau de curvatura que você apresente, não justifica o investimento. Na Europa, antes ele entrava com o nome Xiaplex e, devido ao alto custo e uma eficácia duvidosa em termos de uma melhoria substancial, na Europa ele deixou de ser utilizado. Muitos pacientes até podem evoluir favoravelmente da fase inflamatória para a fase cicatricial sem uma deformidade importante no pênis. Aliás, é a maioria. Essa evolução que eu digo favorável é que não ficou uma deformidade tão importante, não afinou de maneira significativa e não perdeu a rigidez vertical. Este paciente, com uma condição de deformidade estabilizada por pelo menos 3 meses, provavelmente não terá piora nesta fase da doença fibrótica, a não ser que ele surja posteriormente ao longo da vida com uma outra placa, uma outra condição inflamatória em outro local. Veja, a evolução natural da doença de Peyronie, ela pode estabilizar essa placa, essa condição fibrótica, mas você não está livre de aparecer outras ao longo da vida. Tem pacientes que eu conduzo ao longo de várias consultas, com a doença estável, surgiu outra placa, depois estabilizou outra placa. Eu já cheguei a conduzir pacientes por 15 anos, porque o pênis estava funcional, evoluiu com uma condição de disfunção erétil que eu tratei, uso de algum creme como lubrificante para não forçar a penetração. Esse paciente ficou funcional por 15 anos, até surgir uma outra placa, uma evolução desfavorável, e eu fui operá-lo só 15 anos depois. Então veja como essa condição ela é muito ampla. Cuidado você verificar um aparecimento de uma deformidade e eventualmente olhar só os casos ruins e entrar numa condição psicológica péssima, achando que o seu caso necessariamente vai evoluir desfavoravelmente. Então, a gama de evoluções ela é variável, a grande maioria evolui bem sem a necessidade da cirurgia. Obviamente, convivendo com uma deformidade que não é tão grande, que não atrapalha, não volta à condição anterior, mas uma condição aceitável, até eventualmente evoluir para uma perda funcional. O que eu chamo de perda funcional que eventualmente possa evoluir para indicação cirúrgica? Você perder a resistência vertical para uma penetração, o pênis dobra fácil. Ou se eu tratei, penetra, mas no movimento escapa com facilidade. Aí você perdeu a condição funcional. E eu não consigo, com os tratamentos clínicos, orais, restabelecer essa condição. Aí você evolui, então, para uma indicação cirúrgica. Como eu comentei, um exemplo é de um paciente que eu conduzi por 15 anos e fui operá-lo somente 15 anos depois. Ou seja, é muito variável. Não encare o seu caso como uma catástrofe e procure um urologista para um assessoramento. É fundamental, no aparecimento inicial de dor à ereção, ou uma deformidade em ereção máxima que você não tinha, procurar um urologista. O tratamento medicamentoso, com ajustes clínicos como um todo, eles são fundamentais. Muitas vezes envolve tratamento de uma disfunção erétil, de ter ou manter ereção, pode envolver uma identificação de uma condição traumática na relação sexual, porque o pênis ele fica vulnerável a desenvolver fibroses ou processos inflamatórios
quando força o pênis ereto, numa condição de uma posição que é inadequada ou uma má lubrificação na hora da penetração. Tudo isso pode ser corrigido identificando a dinâmica do casal, identificando fatores que predispõem a microtraumas ou a traumas, tratando uma disfunção erétil, identificando eventualmente uma queda de testosterona que pode ser corrigida, corrigindo uma condição clínica de um diabetes que não está bem conduzido e controlado, e eventualmente entrar com medicamentos específicos para o processo inflamatório inicial, que pode ser um tratamento eventualmente oral, um tratamento tópico, um tratamento a nível de uma tração bem orientada, porque a tração ela não pode ser feita com pênis ereto ou semi-ereto. Você não pode pegar o seu pênis ereto ou semi-ereto e tentar corrigir como se fosse desentortar um ferro, porque você produz mais trauma. Então, uma orientação ampla, uma identificação da extensão do seu processo inflamatório, o local é na ponta do pênis, é no meio, é na base, a experiência do urologista que conduz esses casos de forma corriqueira, tudo isso vai ser importante para uma orientação individualizada, personalizada, por um tratamento clínico, tentando sempre, objetivando sempre, diminuir o risco de evoluir por um tratamento cirúrgico. Muitas vezes conseguimos, outras vezes que não conseguimos, o tratamento cirúrgico poderá estar indicado quando perder a capacidade de uma boa funcionalidade, que é boa penetração e no movimento não ficar escapando. Se você ainda tem dúvida sobre o tratamento medicamentoso para a doença de Peyronie, me envie uma mensagem pelo WhatsApp ou responda o formulário no site. Terei o maior prazer em falar com você. Conte comigo. Estamos juntos.